Estamos aqui neste dia para fazer mais um evento sobre meio ambiente do trabalho. Uma série de eventos que nós estamos fazendo sob a forma de seminário, e vamos ter hoje a presença do Dr. Rodrigo, da doutora Larissa, da advocacia que assessora a ADUMB, para responder algumas questões relativas à saúde dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e à aposentadoria, né? Nosso público já conhece nossos advogados e nós vamos agora iniciar com as principais demandas que chegam até os escritórios. É importante que a gente trabalhe quais as demandas mais específicas que ocorrem aos servidores docentes e como é que os escritórios têm filtrado e têm tratado dessas demandas. Por favor, doutora Larissa, se a senhora puder começar. Professor, muito obrigada. Professor Alexandre, mais uma vez é uma honra e um prazer poder participar desse seminário, ao lado do meu colega Rodrigo, que também cumprimento, a gente sempre na parceria aqui na assessoria jurídica da ADUMB, coletando aqui os atendimentos, percebendo o que acaba sendo mais comum e o que tem se tornado cada vez mais corriqueiro quando a gente trata de carreira docente. Então, vou fazer aqui algumas considerações iniciais, partilhando o meu tempo aqui com o Rodrigo. Professor, acho que esse período da pandemia, sobretudo esses últimos 2 anos, quando os professores e as professoras se viram obrigados e obrigadas a irem para o trabalho remoto, isso trouxe um impacto muito grande no que diz respeito às questões relativas à saúde mental das professoras e professores. Então, é lógico que a questão relacionada à saúde mental sempre foi um ponto de preocupação, sempre foi uma questão frequente e recorrente nos nossos atendimentos, mas a pandemia, ela fortaleceu esse cenário ainda mais. Não é um cenário fácil de ser tratado, porque a saúde mental, diferente da saúde física, da integridade física, ela nem sempre é perceptível. E a gente tem reparado nos últimos meses, sobretudo, uma grande dificuldade por parte da universidade de acolher os professores e professoras que apresentam alguma questão relacionada à sua saúde mental e o tratamento adequado para esse tipo de situação. Vou deixar esse ponto para o Rodrigo falar um pouco mais sobre procedimentos, o que tem acontecido. Mas o fato é esse, o fato é que com a retomada das atividades presenciais a partir do dia 6 de junho, mas já assim, num contexto de continuidade de trabalho remoto, a gente percebeu uma crescente muito grande nas demandas relativas a questões relacionadas à saúde mental. Então, o que efetivamente significa isso hoje? Então, a gente tem professores e professoras que foram obrigadas a se adaptarem a uma nova forma de trabalho exclusivamente remota. A gente tem, nesse cenário, dificuldades que são dificuldades próprias de familiarização com sistemas, com plataformas, com e-mails, com aula remota, as aulas síncronas, assíncronas. Então, todo esse contexto, que foi um contexto de muitas normas editadas por parte da administração superior, acabou tornando maior ainda a demanda relativa às questões de saúde mental. E hoje a gente tem se deparado com isso, porque também, se por um lado o trabalho remoto fortaleceu isso, aumentou muito as ocorrências relativas às questões de saúde mental, de igual modo a retomada das atividades presenciais também trouxe isso e apenas ratificou as questões relativas à saúde mental. Então, hoje, se a gente puder destacar um cenário relativo às questões de saúde dos professores e das professoras dentro da Universidade de Brasília, eu diria que no aspecto e dentro da perspectiva de saúde, é esse o ponto, é o ponto relacionado à saúde mental, provocado pela pandemia, mas também pela retomada das atividades presenciais, porque, afinal de contas, a retomada da atividade presencial, depois de 2 anos de trabalho quase que exclusivamente remoto, impõe uma retomada gradual, um processo de retorno às atividades, às salas de aula.
Um dos pontos que a gente tem aqui dentro desse contexto de retomada das atividades presenciais por exemplo, ainda nesse contexto que vivemos hoje, em agosto de 2022, temos um cenário de arrefecimento da pandemia da Covid-19, mas a gente tem que lembrar que muitos casos continuam sendo registrados e muitos professores e professoras que são integrantes do grupo de risco ou convivem com pessoas, com familiares do grupo de risco, também têm caminhado num estado de alerta e de preocupação e muitas vezes até de um medo de estar em sala de aula, porque muitas vezes a sala de aula ela acaba não sendo um ambiente fisicamente adequado, com ventilação natural necessária, com uma quantidade de alunos e alunas que de fato comporte e mantenha um distanciamento social. Então, a gente ainda tem isso. E essa questão da pandemia, muito embora ela tenha, claro, uma preocupação em sentido de saúde física, de integridade física dos professores, mas ela também guarda uma conexão muito forte com a questão relativa à saúde mental, porque, afinal de contas, o entrar em sala de aula, o sair de casa, a máscara, a higienização, os locais que podem eventualmente estar contaminados e a ideia e a possibilidade de levar isso para dentro de casa, tudo isso são pontos de muita preocupação que a gente tem acompanhado de perto os professores e professoras, especialmente desde junho, com a retomada das atividades presenciais. Mas hoje eu destaco aqui com muita força essa questão relativa à saúde mental, a síndrome de burnout, que foi reconhecida há pouco tempo pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional, ou seja, o burnout, a estafa, ela pode sim ser decorrente do trabalho e isso tem impactos na vida funcional para os professores e professoras. Isso tem um impacto para a administração pública, que precisa estar alerta à condição, à qualidade de vida e saúde dos servidores, das servidoras públicas, professores, técnicos administrativos, mas, sobretudo, os professores, que, afinal de contas, você tem as atividades de ensino, de pesquisa e extensão, as atividades administrativas, os e-mails, a plataforma Moodle, todas as plataformas, o Microsoft Teams. Então, hoje, você tem uma infinidade de ferramentas que estão demandando das professoras e professores uma adequação contínua e permanente a tudo isso e tendencialmente provocando uma grande sobrecarga de trabalho. Então, isso é o que a gente destaca hoje com muita força. Trago isso aqui para a nossa reflexão do seminário de hoje e vou compartilhar aqui com o Rodrigo também para ele falar um pouco sobre isso. Obrigada, professor. Obrigado, Larissa. Antes do Rodrigo entrar, eu queria, inclusive, aqui fazer um testemunho, né? Eu, como docente, tive que aprender a lidar com essas plataformas, né? Eu brinco que eu tenho um defeito no equipamento que fica entre o monitor e a cadeira, né? Porque não consegue aprender adequadamente todas as possibilidades dos instrumentos, por ser de uma outra geração, né? E, além disso, eu cuido dos meus pais, né? Que são aposentados, são idosos. Minha mãe é servidora da UNB, professora aposentada da Faculdade de Saúde, mas que tem problema de saúde hoje e cujo risco de passar Covid para eles é muito alto e muito delicado, né? E a angústia que a gente fica em função disso, a ansiedade que a gente fica em função disso, e ao mesmo tempo tendo que dar conta do trabalho. Agora, um trabalho necessariamente presencial, né, é uma outra coisa, né? Quando a gente ainda não saiu completamente da pandemia, né? Eu estou dando aula de máscara, exigindo máscara dos discentes, mas a gente não tem controle completo sobre a pandemia ainda. A gente tem uma situação melhor, mas ainda não saiu completamente. E a gente tem uma situação que depois eu queria que vocês comentassem, muito difícil, porque a gente tem ou completamente A ou completamente B. O que significa isso? Ou a gente estava completamente remoto, ou todos nós agora temos que voltar para o presencial, né? E aí a gente tem situações como professores e professoras docentes que têm comorbidades, têm doenças específicas e que conseguem licença de saúde, mas não conseguem autorização para trabalhar remotamente, né? E quando, na realidade, a saúde mental, nós sabemos que ela se realiza também com a possibilidade laboral, né? O labor se torna uma terapia ocupacional, né? E de possibilidade de realização.
E esse é um desafio que a gente enfrenta junto ao UNB e junto à administração pública em geral, né? E aí, Rodrigo, se pudesse já começar a abordar isso, e eu queria colocar isso como temática, porque isso é uma realidade de todas as unidades acadêmicas que a gente tem na Universidade de Brasília. Por favor, Rodrigo. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado pelas palavras, Larissa. Queria agradecer aqui o convite e a presença nesse espaço relevante de discussão para toda a comunidade acadêmica. Desejar uma boa tarde a todos os espectadores, os professores que estão aqui nos assistindo. E queria, professor, se me dessem licença, que eu acho que é muito importante trazer aqui bem a justificativa da criação do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público pelo Ministério do Planejamento. A gente sabe que toda a questão relativa à saúde do servidor público é feita através do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, que está vinculado ao Ministério da Economia. E esse manual, o que ele começa a trazer como política pública do Estado para com seus servidores? Traz assim um manual, aspas, a cada dia está mais presente o olhar dos cidadãos brasileiros sobre a atuação do Estado, que precisa estar atento às demandas sociais crescentes, dentre as quais destaca-se prestação dos serviços públicos de qualidade. Para o alcance desse desafio, é fundamental a valorização de seu mais valioso agente, o servidor público. Nesse contexto, a atenção à saúde dos servidores públicos e civis federais é fator relevante, pois o cuidado com o profissional no tocante à prevenção e acompanhamento de doenças impactará em melhores condições de trabalho e na prestação de serviços à altura das expectativas da sociedade. É curioso que essa motivação e esse fundamento de toda a lógica que estrutura o acompanhamento da saúde do servidor público traz consigo também um desafio, que é a atualização contínua de como esse acompanhamento, como a prevenção é feita e como o tratamento é feito. Para a gente ter uma ideia, esse manual ele é de 2017. Então, o nosso primeiro desafio é atualizar as práticas em que o Serviço Público Federal tem, não só com o que aconteceu nos últimos anos em relação à pandemia, a Larissa trouxe bem as dificuldades e as preocupações que têm chegado aqui nos atendimentos jurídicos do sindicato. E esse, acredito que seja o nosso maior desafio. Nós recebemos aqui, como a Larissa disse, muitas consultas sobre questões relativas à saúde e a doenças psicológicas e mentais do servidor. Nós temos recebido também muitas questões relativas a essa adequação do trabalho em razão da pandemia e dos seus efeitos que ainda se mantêm duradouros. E, por fim, também questões relativas às próprias doenças ocupacionais, aos adicionais ocupacionais e toda a lógica de prevenção à saúde do servidor público nos locais de trabalho e nas atividades envolvidas pelos docentes. E, por fim, o próprio recebimento dos adicionais ocupacionais, adicional de periculosidade, de insalubridade, adicionais em relação à radiação ionizante. Então, eu vou fazer aqui um rápido apanhado de todas essas questões, lembrando que a atividade do sindicato ela se divide em duas grandes dimensões. A dimensão individual, que é o atendimento pessoal do professor. Então, a gente sempre que está se dirigindo aos docentes, a gente faz o apelo para que o docente procure o sindicato, procure a assessoria jurídica, sempre que tiver um problema relativo à sua saúde, ao meio ambiente onde está trabalhando e às atividades que está desenvolvendo. E aí, qualquer que seja ele o problema em relação ao laudo pericial que foi feito, um problema em relação, por exemplo, a EPI, equipamento de proteção individual dos docentes, problemas relativos ao próprio recebimento desses adicionais, o nível e o grau em que a universidade tem considerado esses adicionais dentro ali dos graus possíveis de deferimento pela universidade desses adicionais. Por quê? Porque individualmente a gente tem condição, dentro dos processos SEI,
de cada um dos docentes conseguir sim trabalhar e discutir a garantia, a manutenção desses direitos para vocês, todos os professores e professoras. A outra dimensão que existe também, e é do mesmo modo acompanhada por nós da assessoria jurídica, é a dimensão coletiva. A ADUNB, ela vem, nos últimos anos, acompanhando a evolução das discussões e tratando, junto com a administração, diversos problemas que temos enfrentado na tentativa de adaptar o que nós temos hoje de normativa à realidade da universidade. Outra questão que acho importante a gente destacar, que é aí um desafio também que a gente enfrenta, é que muitas vezes essas normativas que são feitas lá no Ministério da Economia, eles não são pensados exclusivamente para a atividade docente. Então, a gente transpor esses normativos para uma realidade específica da carreira docente também tem se apresentado aí um desafio. E passando, professor, para a questão que o senhor colocou da própria pandemia, eu acho importante a gente noticiar que a gente tem sim uma ação judicial onde a gente discute a possibilidade do docente ele se manter, de certa maneira, em alguma atividade remota, né? É óbvio que a gente precisaria ter aí a comprovação que o professor tem algum tipo de comorbidade, algum tipo de necessidade especial, algum tipo de redução da sua capacidade laborativa, ou até mesmo risco, né? Para ali o cônjuge ou para quem vive com o docente ou a docente. E essa ação judicial ainda não teve uma decisão, mas a gente tem essa discussão já intentada no âmbito do Poder Judiciário e da Justiça Federal. A lógica, professor, e as dificuldades que nós encontramos nessa discussão é que o próprio Ministério da Educação, ele tem regulamentos, ele tem normativas que estabelecem a atividade presencial e o ensino à distância, que são coisas e questões juridicamente diferentes de uma atividade remota. A atividade remota, ela seguiria os princípios e os padrões da atividade presencial, só que desenvolvida através de plataformas e soluções aí para que o professor pudesse permanecer de forma remota, desenvolvendo as suas atividades. Essa atividade, obviamente, ela não precisa ser completamente remota, poderia ser um sistema híbrido, né? E, inclusive, nós temos uma discussão recente sobre a possibilidade de utilização do programa de gestão que foi desenvolvido e direcionado aos servidores públicos federais para que os professores façam parte. Uma questão que eu acho importante é que essa lógica de utilização do docente ou da docente pela universidade, ela tem um paradigma diferente do servidor público. Vou dar um exemplo. O professor ele tem condição de fazer um pedido de licença-saúde. Mas aquela incapacidade dele não é uma incapacidade total para o trabalho. Na Lei 8.102, nós teríamos até um instituto, que é o da readaptação, que permitiria que o docente ele fosse readaptado e as suas atividades fossem adequadas à sua realidade, às suas limitações. Dentro da universidade, nós não temos normativos específicos em relação a isso. E aí eu acho que um primeiro informe importante dessa atuação coletiva é que das discussões que o sindicato teve com a própria reitoria, criou-se um grupo de trabalho dentro do Decanato de Gestão de Pessoas e dentro da diretoria, que é denominada, né, para promover a qualidade de vida no trabalho. Esse grupo de trabalho ele tem desenvolvido uma atividade que é o mapeamento dos locais de trabalho dentro de toda a universidade, isso não existe até hoje, e não só do local de trabalho, mas também das atividades desenvolvidas pelos docentes nesses locais de trabalho. O objetivo desse estudo é conseguir levantar quais atividades e quais locais estão submetidos ali a uma característica ou penosa, ou insalubre, ou vinculada à radiação ionizante, etc. É óbvio que o interesse primário
é a verificação do correto percebimento dos adicionais, mas esse trabalho vai permitir também que a gente consiga ter aí uma dimensão de como estão adequados ou não as atividades docentes, os locais onde essas atividades estão sendo desenvolvidas em relação à saúde do próprio docente e da própria docente. O informe que nós temos da reitoria é que esse trabalho ele já está sendo realizado, já foi feito o levantamento de mais de 50% dos locais de trabalho da universidade, mas ainda não foi finalizado. A ideia é que, quando ele for finalizado, isso seja compartilhado para que a gente possa aí tentar verificar pontos onde a gente tem maior problema em relação às normativas e o que é feito pela universidade hoje em dia. Em relação à própria questão da pandemia, professor Alexandre, nós temos também alguns casos que são casos extremamente excepcionais. Por exemplo, os casos em que os docentes ou as docentes têm direito de pedir licenças para acompanhar seus cônjuges. E que a universidade, por sua vez, tem total interesse em que esses professores continuassem no exercício das suas atividades docentes, ainda que fosse à distância. Então, o que eu acho mais importante nesse momento é a gente pensar em inverter a lógica, inverter a narrativa que hoje está sendo usada. Não é o interesse do docente apenas, é o interesse da administração pública em manter esses docentes, ainda que de uma forma readaptada e de uma forma adaptada ao padrão e à nova realidade. A pandemia do Covid-19, ela trouxe uma experiência boa e evolutiva nas relações de trabalho, nesse sentido da possibilidade dessas atividades através de ferramentas que podem, aí sim, auxiliar esses docentes. E para finalizar a minha fala agora inicial, eu queria fazer também um informe, um relato do quão importante é a realização das perícias oficiais pela universidade. O impacto que isso tem no direito dos docentes, não só ao recebimento dos adicionais, como a prevenção e o combate à saúde e doenças ocupacionais, como também reflexos, inclusive, na aposentadoria dos servidores. Tá? A gente sabe que a universidade, cada dia que passa, ela tem melhorado o seu trabalho e a sua atividade, mas nem de perto ainda é suficiente para que a gente tenha, por exemplo, um laudo e fiscalizações cotidianas e rotineiras dos meios ambientes de trabalho. O ideal mesmo seria que a universidade analisasse e fizesse anualmente esses laudos, ou quem sabe bianualmente. Mas a gente sabe que não é isso não acontece. A gente tem divergências de laudos, locais e meio ambientes onde a gente tem um laudo garantindo o direito a um conjunto de servidores, e depois é feito um outro laudo que fala completamente o contrário daquele laudo anterior, e não há aí um cruzamento dessas informações de laudos produzidos pela própria universidade. É importante lembrar que o Poder Judiciário ele tem apresentado em suas decisões uma resistência muito grande a reconhecimento de direito dos servidores com a ausência de laudos oficiais. Então, basicamente, o que ele tem feito é deferir ou indeferir os pedidos dos servidores em relação a adicionais, em relação a fornecimento de EPI, por exemplo, baseado no laudo apresentado e fornecido pela administração pública. E qual que é o impacto disso? Nós temos várias localidades da universidade que apresentam laudo muito antigo, ou mesmo que não tinham laudo. A universidade ficou sem fazer e promover a fiscalização e a inspeção de locais de trabalho durante muito tempo. E aí surge a necessidade dos professores que estão envolvidos ou passando ali para uma inspeção procurar a assessoria jurídica da ADUNB, porque é muito importante que nesses laudos
ao menos a gente busque constar ou declarar que aquela situação ou aquele local e aquela atividade são os mesmos desde o ano X. Porque se a gente tem um laudo apenas declarando uma situação presente e daqui para frente, a gente fica com pouca margem para discutir retroatividade de direito dos docentes. Então, dando um exemplo, pode existir aí um laboratório da universidade, que é o mesmo laboratório, os professores desenvolvem as mesmas atividades, mas que o último laudo é lá de 2009. Se o laudo agora, de 2022, ele não declara que essas condições e esse laboratório não teve alteração de 2009 para cá, os professores que entraram no meio do caminho e, porventura, não recebem os adicionais, eles não conseguem pedir a retroatividade desses adicionais nos últimos 5 anos, o que gera aí uma distorção absurda, porque mesmo trabalhando no mesmo local e exercendo a mesma atividade, ele acaba não recebendo os mesmos direitos que os seus colegas, porventura, recebem, mas unicamente porque entraram há mais tempo e se beneficiaram de um laudo muito antigo em relação àquela localidade ou àquela atividade. Então, para finalizar essa minha fala, professor Alexandre, inicial, é trazer mesmo essa recomendação de que os professores que estiverem discutindo, solicitando, pleiteando qualquer questão vinculada à sua qualidade de vida no meio ambiente de trabalho, à sua saúde, desde a parte de prevenção até a parte de garantia dos direitos de adicionais, que procurem assessoria jurídica para que a gente possa fornecer o apoio, o suporte aí para garantir o direito de forma mais ampla aos docentes e às docentes da Universidade do Brasil. É isso, professor, essa minha fala inicial. Obrigado. Pode refletir junto com os nossos professores e professoras, Rodrigo, o fato de que está passando um avião aqui agora, está fazendo um barulho, mas o fato de que, na realidade, a gente tem uma modificação muito grande da sociedade contemporânea e das condições de trabalho em geral. E a atividade docente, ela não vai deixar de ser afetada por essa condição, por essa mudança tecnológica, por essa mudança social, por essa mudança política, por essa mudança até epistemológica em relação ao espaço da sala de aula, ao espaço de aprendizagem, como é que se desenvolvem as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que é importante, inclusive, a gente refletir para poder devolver para a administração da universidade, para a administração pública em geral, os elementos que a gente tem no restante da sociedade. Se a gente tem condições tecnológicas de complementar o nosso trabalho de uma outra forma e esvaziar aquela obrigatoriedade única de uma fala monocórdica em sala de aula, que é muito comum em alguns cursos, né, onde a professora fica falando durante horas e o aprendizado efetivo não acontece. Muitas vezes, com o intermédio de uma plataforma, há maior interação. Não é necessário isso acontecer. E em outras situações, é impossível fazer o trabalho de estágio, por exemplo, de algumas áreas, com uma plataforma, né? São condições específicas que a gente tem que trabalhar, mas que não podem ser excluídas, não podem ser tratadas como uma desculpa para o professor, a professora não trabalhar, né? É curioso que às vezes a gente se vê diante da administração pública, não só da UNB, mas diante da administração pública em geral, como se estivesse sempre tentando burlar a legislação que obriga o trabalho de uma determinada forma. E às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa tem que ser acolhida, às vezes a pessoa produziu muito a vida inteira e naquele período específico está com uma deficiência específica que ainda produz de alguma forma, mas não consegue produzir a contento mediante determinados tipos de padrões de aferimento de produtividade. Então, a gente precisa rever esses nossos conceitos sobre trabalho, produtividade e como em que tipo de ambiente e de que maneira que a gente faz isso, né, doutora Larissa? Eu acho que a gente pode retomar a discussão nesses termos, né, porque, afinal de contas, a gente vive um mundo novo e a gente tem que se adaptar a ele. Não que a gente vai virar animador, né, youtuber de plataforma, mas a gente vai poder fazer um trabalho mais completo, mais complexo e mais adequado para todos nós. Por favor.
É isso, professor. Eu acho que é lógico que o paradigma que se tem da atividade docente, no geral, ainda é o paradigma de estar em sala de aula e tão somente na sala de aula, desempenhando a função dentro daquele espaço. Mas eu posso dizer aqui que existem casos de professoras e professores que, em razão de alguma limitação física, inclusive, conseguiram desenvolver todo um projeto de ensino que funciona à distância e que vai alcançar a atividade fim daquele professor que antes era restrito à sala de aula, mas que hoje, em decorrência das tecnologias, decorrente das próprias plataformas que a universidade institucionalizou, o professor hoje ele consegue desempenhar sua atividade tão bem ou melhor do que se ele estivesse em sala de aula. Porque muitas vezes, como o Rodrigo colocou, por exemplo, professores que têm necessidade de estarem afastados de Brasília, por exemplo, para acompanhar um cônjuge, que é servidor público de um outro órgão e etc. Ora, o que é melhor para a unidade acadêmica, para a administração superior e para os próprios alunos? É que esse professor, ele ministre as suas aulas, ele acompanha os seus alunos orientandos à distância, ou que ele simplesmente se afaste e entre num afastamento que vai ser remunerado pela administração pública. Me parece que o caminho é um caminho de adaptação e adequação e de reflexão sobre levar a sala de aula para um outro espaço que foi forçadamente remoto por conta da pandemia, mas que hoje parece que diversas situações podem alcançar isso. Vou citar um exemplo para vocês, por exemplo, vou compartilhar aqui com vocês uma situação de um professor que tem limitação física, um professor com deficiência, então ele tem uma dificuldade de locomoção. Em razão disso, muito por conta da pandemia, todo o projeto de disciplina que foi desenvolvido nos últimos 2 anos alcança perfeitamente a sua atividade de ensino à distância. E veja, para esse docente hoje e para a própria universidade, é muito mais interessante que ele permaneça ministrando as suas atividades à distância, porque ele não tem, a administração não vai ter um professor afastado, ou seja, o professor ele não tem que pedir a licença para tratamento de saúde, porque, de fato, ele, apesar da limitação física, do deslocamento, ele tem condições de dar aula. Ele só não tem condições de se deslocar para aquele ambiente onde ele foi designado. Então, para a administração, é muito melhor evoluir nesse sentido de contemplar, é lógico, casos específicos, não se pretende transformar a sala de aula num grupo do Teams, mas é lógico que para casos específicos, hoje, pensando hoje em agosto de 2022, acho que é um imperativo da administração, acho que é uma demanda urgente poder oferecer e garantir para esses professores que, ao invés de se afastarem das suas atividades, muitas vezes tendo condições de ministrá-las à distância, do que simplesmente afastar esses professores. É preciso pensar isso. Acho que dentro dessa lógica, dentro dessa provocação que o senhor colocou, professor, me parece sim que há quase que uma urgência da administração de pautar esse tema para garantir o que queremos. Queremos professores e professoras que ministrem suas disciplinas, que continuem no exercício das suas atividades, porque têm capacidade para fazer isso, porque têm condições de fazer isso, ou preferimos que esses professores e professoras simplesmente peçam afastamento, passem pela perícia médica oficial ou peçam algum outro tipo de licença e perdemos uma força de trabalho. Me parece que o caminho é o primeiro cenário, né? Pensar condições é muito mais vantajoso para toda a comunidade universitária do que simplesmente encaminhar e aceitar o afastamento sem debater um assunto que é tão urgente. Obrigado, Larissa. Concordamos plenamente. A gente está vivendo um outro tempo que a gente tem que redimensionar as nossas atividades. Eu fico pensando no meu colega de pós-graduação, o professor Pedro Demo, que é um professor emérito da Universidade de Brasília, que ele fala da não aula.
porque o aprendizado tem que se dar de forma autoral por parte do estudante, da estudante, e esse processo não pode ser a tradicional aula-conferência, a tradicional aula onde você fala o tempo todo. Então, você pode, inclusive, mediar processos pedagógicos por meios, né, de plataformas, meios eletrônicos, meios digitais, que vão dar uma dinamicidade maior. É claro que o contato tete a tete faz uma diferença muito grande num determinado nível de relações, mas a gente precisa repensar esses processos e, ao mesmo tempo, servir de parâmetro público para não cairmos no outro extremo, que é onde está caindo a iniciativa privada e os professores de instituições privadas de ensino, que acabam sendo demitidos porque um grupo pequeno produz aulas gravadas que são reproduzidas durante anos e isso trata-se do docente e da aula atual, hoje, em inúmeras faculdades pelo Brasil afora, com a redução do que eles chamam de custo, a gente chama de trabalho, né? Redução do trabalho docente e a redução desses custos para essas instituições. E, consequentemente, uma perda de relação pessoal, uma perda de ganho no aprendizado enorme e tem consequências. Mas a gente pode ser privilegiado na possibilidade de discutir isso como sindicato, como instituição, como advocacia, para que a gente possa repensar todos esses parâmetros. Além desses aspectos, a gente queria tratar hoje, Rodrigo, sobre a questão da aposentadoria, né? Isso aflige muitos professores e professoras, e as demandas que chegam a vocês sobre as nossas aposentadorias, as possibilidades de aposentadoria, né? Ou se nunca vamos nos aposentar, né? É importante que a gente possa esclarecer alguns pontos que são relevantes e são reiterados nos atendimentos que vocês fazem. Eu acho que é vital a gente explicitar isso, porque muitas vezes as docentes têm uma expectativa X e a expectativa foi frustrada porque na modificação tal, na reforma tal, ele foi alcançado desta ou daquela maneira. Ou ele tem direito, ou ela tem direito a esse ou aquele benefício por causa disso ou daquilo que não está explicitado de forma clara. Então, se você puder dar uma explicitação sobre esses pressupostos para a aposentadoria, seria muito bom, Rodrigo. Professor, olha só, a ideia da gente trazer essa questão também da aposentadoria nessa nossa fala de hoje, no último encontro, o Leandro trouxe uma explicação geral e bem aprofundada sobre as questões de aposentadoria em si, né? As regras, o que é aplicável e o que não é aplicável. Nesse contexto de segurança e saúde, o que é importante, e muitas vezes os professores não sabem, é que essas questões elas podem afetar diretamente a aposentadoria deles, né? Tanto dos professores como das professoras. Nós temos, por exemplo, aposentadoria por invalidez. Com a mudança da emenda constitucional em 2019, a gente teve uma mudança, inclusive constitucional, redacional, da própria readaptação. Então, hoje, a gente tem uma orientação para que a administração, antes de aposentar o servidor ou a servidora por invalidez, busque readaptá-lo, busque compatibilizar a sua condição atual com as possibilidades de trabalho existentes. Isso é algo bastante relevante e importante, né? Porque muitas vezes isso influencia sobremaneira no tipo de aposentadoria, nos valores que o professor vai receber e etc. E também é impactante em relação àquilo que o senhor já colocou, que muitas vezes o próprio trabalho é utilizado ali como método de cura e de tratamento daquela limitação, tanto emocional, psicológica ou até física mesmo do docente. Outra questão importante é que as perícias oficiais, esses laudos oficiais, eles precisam ser feitos, e a universidade hoje em dia, baseada no manual, já tem se observado para que conste dos laudos os dados necessários para que o professor possa, e é uma discussão, né, ainda não consolidada em relação a isso, pleitear suas aposentadorias excepcionais
com base na atividade ali insalubre ou perigosa durante muitos anos. Então, o que acho bastante importante nesse momento é a gente passar ao docente essa preocupação de o local de trabalho consta laudo pericial, de quando que é esse laudo? Há necessidade de uma revisitação desse laudo para que conste os dados necessários de quando o professor está ali exposto a uma atividade, um ambiente perigoso, insalubre, porque a partir daí a gente tem condição de trabalhar as especificidades de cada uma das atividades daqueles locais de trabalho em relação também às consequências previdenciárias em relação a isso. E aí eu acho importante, professor, uma palavra que você usou, que eu acho que a gente faz o ciclo completo em relação a isso, que foi o acolhimento, né? Nós, junto à reitoria, temos batido muito nessa tecla, de que a gente falta à Universidade de Brasília uma estrutura capaz de acolher o servidor, o professor, a professora. É óbvio que o que nós temos hoje em relação à DSQVT, em relação à perícia média oficial, não é suficiente, porque ela não está ali analisando o acolhimento e fazendo um laudo em relação ao que o professor está passando, ao meio ambiente de trabalho, o que está acontecendo naquele local, na velocidade, na profundidade, na dimensão que a gente entende como necessária. É óbvio também que a gente tem recebido e tem tratado com a reitoria dezenas de reclamações da própria atuação das perícias oficiais. A gente entende que a perícia oficial tem que cumprir ali um checklist das questões, mas os professores, eles nos relatam que são recebidos ali com uma desconfiança absurda, desproporcional. E apesar da perícia oficial estar ali para identificar realmente o que está acontecendo, é óbvio que a forma de agir que está sendo passada para nós, e a gente já tratou essa questão junto à reitoria, é inaceitável, e a gente está de olho e tentando com que isso seja reformulado, né? Que o atendimento seja humanizado. E a universidade, ela conta com profissionais na área da psicologia, da psiquiatria, da própria área de saúde, que são especialistas nessas formas de atendimento humanizado, onde a gente pode aí desenvolver todo um procedimento de acolhimento prévio. A gente sabe das dificuldades burocráticas que isso envolve, não é simples desenvolver uma metodologia e todo um sistema de acolhimento, mas isso foi tentado e buscado e tem avançado bastante. Passando do acolhimento, a gente tem o próprio tratamento prévio das questões relativas à saúde e das doenças ocupacionais. Eu acho que isso tem muito a ver com a fiscalização e esse relatório que está sendo produzido pela universidade, de modo que a gente possa identificar os locais e atividades que trazem mais risco aos docentes. E, por final, tem a questão do próprio tratamento, onde a gente vê a possibilidade do professor se tratar, a possibilidade do professor não se afastar, muitas vezes, totalmente das suas atividades para certos tipos de tratamento, e, ao fim e ao cabo, a possibilidade de readaptação, sempre como uma medida antecipatória, porventura, ali a uma aposentadoria por invalidez, caso seja necessário, no final de todo esse ciclo de atenção à saúde do servidor público. E eu acho que é isso, professor, em relação à aposentadoria, nesse viés, na viés de que é muito importante todos os professores, todas as professoras que ou já receberam ou recebem algum tipo de adicional, que tenham em mente aí como estão os laudos oficiais da universidade do seu meio ambiente de trabalho ou da sua atividade em si, porque entendemos que esses laudos não só precisam estar atualizados, mas precisam estar atualizados com os novos parâmetros estabelecidos nos manuais das perícias, para que possam ser aí
ou possam surtir efeito para as aposentadorias dos servidores. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Eu acho que a gente tem uma situação na universidade em que a gente tem que se humanizar mais. Não é que não exista humanidade no tratamento interpessoal na universidade, mas os ofícios e os labores técnicos administrativos, muitas vezes, eles passam por cima disso, né? Como eu tenho pais aposentados, né, e mãe aposentada da Universidade de Brasília, eu posso falar de cadeira de colegas dela, de processos nos quais a aposentadoria, por exemplo, foi muito rápida e muito abrupta por questões de saúde e gerou uma instabilidade emocional da pessoa posteriormente a isso. A gente tem casos de aposentados que no dia seguinte, ao irem retirar as coisas da própria sala, né, que ocupavam, já tem troca de nome da sala, e isso parece uma bobagem, mas não é uma bobagem, né, de pessoas que se dedicaram a vida inteira à instituição, né? Então a gente tem que valorar e valorizar essa possibilidade. A gente tem características do trabalho docente, de que muitas vezes é interrompido por uma aposentadoria, mas ainda é possível permanecer no trabalho docente em alguma dimensão, e a gente tem que ter a capacidade de avaliar e incorporar. A gente sabe que tem muitos professores aposentados que estão nos quadros da UNB na sua pós-graduação, mas existem professores com os mais variados perfis e professoras com os mais variados perfis que podem ser aproveitados. A gente tem que, de alguma forma, gerar esse acolhimento de uma maneira mais justa, mais humana, né? Eu sempre vejo, inclusive, às vezes, os critérios de progressão, de autorização de licença, de autorização de licença médica, de laudos, né, muito rígidos, como se nós fôssemos burlar a lei, né? E não é isso, na realidade, que tem em 99% dos casos. São pessoas dignas que estão tentando exercer seus direitos e precisam desses direitos para poder ter um papel democrático e efetivo de docentes dentro da Universidade de Brasília, né? Eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque, às vezes, nós próprios nos vemos como carrascos dos nossos próprios colegas e de nós mesmos, ao exigir condições e produções que não são compatíveis com pessoas humanas que têm família, que têm problemas, que têm saúde debilitada por algum motivo, ou que passamos por uma pandemia. É importante que a gente seja solidário nesses processos todos, né? Eu queria passar a palavra para os dois darem suas palavras finais, né? A gente já está perto do encerramento do programa, então eu queria pedir as palavras finais para que a gente possa encerrar esse seminário. Professor, eu acho que nessa minha fala aqui final, é muito importante trazer uma questão que tem atingido os professores e que tem a ver com a própria falta de regulamentação das questões relativas aos adicionais ocupacionais dentro do Serviço Público Federal. A gente sabe que essas normas, muitas vezes, elas são utilizadas de forma analógica ao que é praticado lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Inclusive, as normas técnicas que são utilizadas para averiguação são normas técnicas do próprio Ministério do Trabalho, né? Então, essas normas de referência específicas para o funcionalismo público, elas não existem. E o que mais tem atingido os servidores é uma instrução normativa do próprio Ministério da Economia em que exige um certo tipo de exposição ao risco, ou à insalubridade, ou à radiação ionizante. É estabelecido que o professor precisaria estar naquele local ou exercendo aquela atividade num percentual maior que 50% da sua carga horária, tá? Essa discussão no direito do trabalho, lá no Tribunal Superior do Trabalho, é uma discussão muito mais antiga, e a gente entende que a gente não consegue quantificar a exposição para a classificação de risco. Então, era basicamente você exigir que um servidor estivesse num reator nuclear. Qual que é o tempo que ele precisa de exposição para estar ali exposto ao risco, né? Então, a gente entende que esses 50% não faz nenhum sentido, e a gente tem já discutido, inclusive, ações individuais
a inaplicabilidade dessa portaria e dessa limitação ao risco. Então, como orientação, nesse caso específico, a gente sempre passa para a docente ou para o docente, primeiro, que se ele tiver na atividade ou no local, nesse período, né, com exposição mais de 50% do seu horário de trabalho, que ele comprove isso no processo. Então, ele pode nos procurar, que a gente auxilia como é feita essa comprovação. E caso não tenha como comprovar, ou ele não tenha essa exposição superior a 50%, que ele nos procure também para que a gente possa ter aí a análise da viabilidade de medidas judiciais para garantir, sim, o direito do servidor, ainda que ele não tenha a exposição como requerida e exigida pelo Ministério da Economia. Ao fim e ao cabo, a universidade, ela, nesses casos específicos, a sua equipe técnica está vinculada às normas procedimentais ao CIGEP, por ser um órgão descentralizado do CIGEP. Então, eles ficam numa atividade muito tecnicista nesse caso, e a gente tem aqui a missão, como o senhor bem disse, de tentar olhar o grande quadro, olhar de uma forma mais sistêmica todas as interações e as atividades docentes, para que a gente não só crie soluções, crie sugestões de alterações de normas, e que a gente possa garantir com mais efetividade e ampliação dos direitos dos docentes e das docentes. Era isso, professor. Obrigado. Larissa. Obrigada, professor. Hoje é o nosso último encontro do seminário, então eu queria registrar aqui meus parabéns e congratular a diretoria da ADUNB por promover esse espaço. O senhor, junto com a professora Daniela, encabeçaram aí esse movimento em nome da diretoria, então queria fazer esse registro aqui de parabenização, porque todos os temas que foram tratados aqui, para além da importância de todos eles, são temas muito recorrentes, são temas que geram muitas dúvidas. Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje falamos sobre perícia médica oficial, sobre os adicionais ocupacionais, muitas vezes os professores e as professoras não sabem nem como dar o pontapé para ter esses reconhecimentos e essa proteção que a gente tanto falou aqui. Então, são questões que foram trazidas e abordadas durante esses encontros do seminário, que são questões de extrema importância para o dia a dia, para o cotidiano dos professores, para o cotidiano e um cotidiano que se estende, porque essas questões relativas ao dia a dia do trabalho, como o Rodrigo colocou, são questões que vão impactar lá na frente, lá na aposentadoria. Então, é muito importante, e fechando aqui a minha parabenização a vocês, é muito importante que a gente sempre possa jogar a luz sobre esses temas, para que esses temas eles cheguem na base, onde eles precisam ser conhecidos, para que as professoras e professores saibam também que, para além das demandas individuais, muitas vezes o que é um problema que parece ser apenas de um único professor é de toda uma categoria, são de professores de diferentes unidades acadêmicas, e o sindicato ocupa esse espaço legítimo de coletivizar essas demandas. Então, falando aqui para as professoras e professores que nos acompanham, qualquer situação ou qualquer demanda ou dúvidas, por mais elementares que elas possam ser, é sempre importante bater na porta do sindicato, procurar a assessoria jurídica, colocar a situação que está acontecendo, porque é a partir daí que muitas demandas se tornam demandas coletivas, saem da esfera individual do professor, vêm para a esfera do sindicato, ganham esse status, essa condição de uma demanda coletiva, dá mais força para a categoria, dá mais força para o professor que está ali dentro do laboratório, se sentindo sozinho numa determinada situação. Então, é muito importante que cada demanda que surja, os professores venham, procurem o sindicato, procurem assessoria jurídica. Então, faço aqui essas minhas considerações finais, reforçando a importância, dando parabéns pela realização do seminário e relembrando os professores e professoras da importância que nós temos aqui, muito mais do que, às vezes, para judicializar uma demanda, sim, quando é necessário, mas para esclarecer dúvidas do dia a dia mesmo. Isso é fundamental, isso é importante para a gente, isso fortalece
o nosso trabalho, isso fortalece a luta do professor, da professora que está ali no dia a dia, numa situação especial de trabalho, quer porque seja um local insalubre, perigoso, radiação ionizante, ou porque tem alguma outra peculiaridade que torna o contexto dele especial. Então, faço aqui sempre esse fortalecimento do trabalho da diretoria da DUMB, parabenizo mais uma vez, agradeço a oportunidade de ter composto aqui algumas mesas ao lado do Rodrigo, do Leandro, da professora Daniela também. Então, é isso, faço aqui os meus agradecimentos, sempre reforçando a importância desse trabalho para as professoras e professores da Universidade de Brasília. Muito obrigada, professor. Obrigado, Larissa. A gente só faz agradecer a Larissa e ao Rodrigo por estarem aqui conosco e por participarem desse evento, né, que encerra a semana que trabalha o meio ambiente que discorre e trabalha a temática do meio ambiente do trabalho docente, né, as suas consequências, as suas formas, as suas possibilidades, e a gente só tem a agradecer. Queria registrar aqui, a professora Daniela foi a principal protagonista nesse processo de criação desse seminário, e que é importante que a gente valorize as iniciativas docentes e sindicais também, né? A gente espera ter cumprido o nosso papel nesse momento de retomada dos trabalhos, de discutir esse meio ambiente do trabalho docente. E uma coisa que a gente quer ter continuidade, a gente quer que continue, a gente quer continuar esclarecendo nossos associados e associadas, a gente quer continuar lutando pelos nossos direitos permanentemente, que não estão só na via judicial, eles estão, como disse a Larissa, no atendimento do dia a dia, no esclarecimento de dúvidas, na possibilidade de soluções administrativas, soluções pactuadas, soluções consensuadas, e é dessa forma que a gente progride enquanto comunidade, enquanto categoria, enquanto sindicato. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e está assistindo, e obrigado aos nossos palestrantes de hoje e de todos os demais dias.